Alguém que conhece essa música? Jesus amado! Agora eu cacei no fundo do baú. Estão conseguindo me ouvir? Naturalmente. Eu sei que não é Leda, sabia que você ia conhecer. Quem nunca assistiu, tem outra que também é boa. Também não é do tempo deles. Como passaram o final de semana, pessoal? Tudo bem com vocês? Tá ruim, tá lá. Lá vem a Beatriz pedir para eu colocar o fone, o microfone. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Vamos lá, gente. Melhorou a situação agora? Só um pouquinho. Tá melhor? Nem consegui ouvir a Calice quase, né? Calice, Thor, pra caminha. Vai deitar lá. Vai deitar. Isso. Deita aí, gostoso. Vamos lá, gente. Ó, conseguiram resolver aquelas questões? Vamos terminar, nós paramos lá na 4. Cadê vocês? Cadê vocês? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Essa vocês sabem, né? Vamos lá, pegando as questões, vamos finalizar elas. Quem conseguiu ler todo aquele inquérito policial que nós passamos a aula passada? Quem? Gente, eu não estou ouvindo nem vocês e nem tá rodando o chat aqui. Tá parado? Tá passando aí? Eu tenho a sensação de que eu estou falando sozinha. A Leda tinha 15 anos quando lançou a música lá no cinema. Será que a música é mais antiga ou não, né, Leda? Eu tinha basicamente uns 7 anos do Flashdance, filme Flashdance. Quem nunca assistiu, escuta. Jesus amado. Pessoal, eu vou ter que parar de colocar musiquinha para vocês. Vocês não têm noção que o YouTube está me bloqueando. Ele está me bloqueando, está me colocando no bloco. Dá para acreditar num negócio desse, gente? YouTube me colocando no bloco. É para acabar, né? Mas ele está. Infelizmente, ele está me bloqueando. E por causa desse pedacinho de música. Então, eu vou ter que parar. Infelizmente, vou ter que parar.
Ontem eu baixei um vídeo que eu coloquei um pouquinho de Green Dance no início da situação e ele está... Mas vocês estão conseguindo ver, né? Leda, que gosta de assistir a aula depois, vocês estão conseguindo assistir normalmente, né? Ele está liberando para vocês assistir. Luiz, eu acho que não estava nem na cabeça dos seus pais ainda. Eu acho que nem seus pais conheciam ainda na época, viu? Não pode, Beatriz, não pode. Não pode. A gente não pode se divertir. Será que se a gente ficar só com o mundo Bita, eles param de encher o saco? E olha lá, viu, Celi? E olha lá, porque dependendo da idade do pai dele, ainda não tinha idade para estar lá ainda, viu? Gente, vamos lá, todo mundo pegou as questões aí? Vou passar aqui para vocês as questões. Deixa eu compartilhar as questões. Vão corrigir essas questões, senão eu vou acabar esquecendo de corrigir essas questões, vocês vão me matar, com razão, né? Que daí amanhã, na quinta-feira, eu quero trazer mais questões. Daí eu vou trazer sobre a exclusão de culpabilidade, algumas questões de exclusão de culpabilidade, e são questões que a gente vai utilizar na prova, tá? Então, a prova de vocês vai cair desde lá da tipicidade, erro, né? Tipicidade, ilicitude e culpabilidade e concurso de pessoas, tá? Então, a prova do segundo bimestre é tipicidade. Qual parte da tipicidade, gente? Lá nos elementos subjetivos, que é dolo e culpa, erro de tipo, iter criminis, ilicitude, culpabilidade e concurso de agentes, tá bom? E daí a gente finaliza todo o conteúdo da prova de vocês. Nossa, professor, mas é um monte de coisa. Sim, é um monte de coisa, tá? Então, por isso que a gente tem que agilizar nessa questão. É um monte de coisa, mas vocês perceberam que a gente só falta estudar a gente a nossa prova ficou marcada para o dia 23, então nós temos mais 2 semanas e só falta estudar concurso de agentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rever com vocês um pouquinho do que a gente já viu ali, e aí eu deixo essas 2 últimas semanas aqui, ó, 3 aulas, para a gente ver concurso de agentes e ver alguma situação de concurso de agentes, tá bom? Só para que vocês tenham noção, tá bom? Colocando e revendo já um pouquinho daquilo que a gente já viu, né? Quando a gente falou de tipicidade, nós temos dentro da tipicidade os elementos subjetivos do crime, lembra-se dos elementos subjetivos do crime, e dentro dos elementos subjetivos do crime, nós estudamos de dolo e culpa, estudamos o iter criminis, falando daquilo que a gente tem dentro do caminho do crime. Estão se recordando ou não? Não estão se recordando? Vocês estão muito quietos. O que mudou a tela? Não estava lá na tela das questões, ou Wanda? Não são as questões que estão lá? Ah, tá. Ok? Então, a gente estudou as questões do iter criminis, tá? Tá até aqui, ó, colocado aqui para vocês, para a gente relembrar um pouquinho do iter criminis. Dentro do dolo e da culpa, eu sei que existe o dolo direto e o dolo eventual. Qual que é a diferença entre dolo direto e dolo eventual? Por que o Daniel saiu da reunião? Qual que é a diferença, gente? Entre dolo direto e dolo eventual? Gente, está com delay mesmo? Ou vocês estão me ouvindo? A minha voz está chegando junto? Porque agora eu fiquei preocupada, hein? A tela está travada, mas você está me ouvindo? Sério? Deixa eu interromper o compartilhamento.
Pronto. Melhorou? Será que é o compartilhamento que fica travada? Estava normal? Então tá. Então vamos lá. Dolo direto é aquele dolo que é a vontade consciente e dirigida à prática de uma conduta, tá? E o dolo eventual, ele está dentro do dolo indireto, onde o sujeito prevê a possibilidade da ocorrência, mas assume o risco de ocorrer, né? Aí nós vimos, dentro da culpa, quais são as possibilidades e requisitos para a existência da culpa. Lembram-se disso? Vimos dessas possibilidades, requisitos de existência de culpa. Quais são os requisitos, que são os elementos da culpa? É a conduta humana voluntária, ou seja, o sujeito tem que agir com vontade, a violação de um dever objetivo de cuidado, ou seja, o sujeito deixa de agir de acordo com aquilo que a sociedade espera que ele haja, ok? Dentro dessa falta de dever objetivo de cuidado, eu tenho a imprudência, a negligência e a imperícia, que são formas em que eu deixo de agir com aquele cuidado que eu deveria agir. Imprudência, quando eu ajo, eu tenho uma conduta positiva. Negligência, quando eu tenho uma conduta negativa, tá? E imperícia, quando o sujeito tem um despreparo técnico, ok? Ele tem aquele despreparo técnico para a realização da conduta, tá? Além disso, eu preciso ter um resultado naturalístico, ou seja, eu preciso que haja aquele crime que tenha aquele resultado naturalístico, tá? Porque, em regra, todos os crimes culposos são crimes materiais, tá? É uma regra, tá? Qual é a diferença? A diferença é que o resultado não se dá por vontade do agente, ok? O resultado não vai acontecer por vontade do agente. Depois nós vimos que eu preciso do nexo entre a conduta e o dano, que é o resultado. O que é o nexo? É o nexo causal, é aquela ligação. A minha conduta tem que estar diretamente ligada à ocorrência desse resultado. Depois nós vimos a questão da previsibilidade do resultado, eu preciso ter a possibilidade de prever esse resultado, e além do mais, ele precisa ser típico. Todo crime culposo, ele precisa estar dentro da lei. Isso a gente viu dentro dos elementos, tá? Por último, nós acabamos vendo a diferença entre culpa consciente, né, as espécies de culpas que são culpa consciente e culpa inconsciente, e qual que é a diferença entre elas? Na culpa consciente, o sujeito prevê o resultado, e na culpa inconsciente, o sujeito não prevê o resultado. Vimos a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Qual que é a diferença entre culpa consciente e dolo eventual? Vamos ver se vocês estão afiados. Uma foto do quadro? O quadro é o nosso iter criminis, que nós vamos ver agora. Vou tirar a foto e mandar para vocês aí. Vou mandar para você, Luiz. Cadê? Tô mandando. Assim que eu achar vocês aqui. Tá aí, ó. Tá aí. Eu mandei no grupo, tá? Não mandei pro Luiz só, não. Ok? E daí, vamos lá. Na culpa consciente, o sujeito prevê a possibilidade de ocorrência do resultado, mas não acredita que ele vai ocorrer. Lembram-se disso? Eu não acredito, porque eu acredito na minha destreza, na minha possibilidade de impedir isso. Só que o resultado ocorre. No dolo eventual, o sujeito prevê a ocorrência do resultado e assume o risco dele acontecer. Lembre-se as duas coisas que a gente fala? Dolo eventual, foda-se. Na culpa consciente, ixi, fudeu. Ok? É o que vai distinguir, que vocês nunca mais vão esquecer a diferença de dolo eventual e culpa consciente. Tá bom?
Depois nós vimos os crimes pré-terdolosos. Nos crimes pré-terdolosos, nós vimos que é aquele que acontece com dolo no antecedente e culpa no consequente, ou seja, na conduta o sujeito teve o dolo de agir, mas o resultado que ocasionou, ele não teve o dolo, ok? Ele não teve o dolo, e por isso, dolo no antecedente e culpa no consequente. Crime de lesão corporal seguida de morte, aborto seguido de morte ou seguido de lesão, crime de latrocínio, onde o sujeito vai roubar, então ele tem o dolo de roubar. No entanto, em decorrência da morte, da conduta do roubo, ele acaba ocasionando a morte do sujeito, ok? Aqui acaba virando crime de latrocínio, tá bom? Então, tudo isso nós estudamos dentro dos elementos. E partimos para a questão do iter criminis, né? O iter criminis, eu tenho dentro das fases do crime a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. São 4 fases básicas, mas para determinados crimes eu posso ter aquilo que a gente chama de exaurimento do crime, tá? Exaurimento do crime. Cogitação é quando está na cabeça do sujeito. A preparação, quando ele começa a praticar atos para preparar aquele crime que ele arquitetou mentalmente. Execução é quando ele inicia a execução do verbo do tipo, ok? Como assim, professora? Matar alguém, quando eu já estou aqui, eu quero matar alguém, eu quero servir um jantar para envenenar uma pessoa. Eu já estou aqui servindo, iniciando o preparo da minha comida com veneno para matar determinada pessoa, ok? E consumação é quando todos os elementos do tipo penal já estão realizados, e aí eu tenho aquilo que se chama de consumação do crime, ok? Cogitação, preparação, execução e consumação. O exaurimento ocorre quando, mesmo ocorrendo a consumação, ele ainda vai existir uma lesão ao bem jurídico. Alguns crimes, como, por exemplo, o crime de extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, independente de eu receber essa vantagem da qual eu estou fazendo a extorsão, o crime já se consumou pelo fato de eu pegar o sujeito, prender o sujeito e ligar exigindo determinada vantagem. Eu não preciso receber o dinheiro do resgate para consumar. O recebimento desse dinheiro do resgate é mero exaurimento do crime, ok? Então, a gente tem essa possibilidade, tá? E, posteriormente, dentro do iter crimes, nós estudamos a desistência voluntária, que ela vai ocorrer sempre no início, né, dos atos executórios. O sujeito desiste voluntariamente da conduta, ele, por espontânea, livre vontade dele, ele desiste de realizar a conduta. Nós vamos ter a questão do arrependimento eficaz, tá? O arrependimento eficaz é quando ele está realizando os atos executórios e durante os atos executórios ele se arrepende e acaba se não realizando a conduta, e vamos ter a figura do arrependimento posterior, que é quando, depois de consumada a conduta, ele acaba tendo essa possibilidade de devolver o bem e assim por diante. Lembrando-se que tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento posterior, quando eu não tenho a consumação, arrependimento eficaz, quando eu não tenho essa consumação, quando eu ainda estou no início, eu não vou responder pelo crime somente pelos atos praticados. Então, se o ato que eu pratiquei é um crime, já é uma conduta típica, eu respondo por aquele. Por exemplo, se eu entrei dentro da casa da pessoa para furtar, mas eu desisto de furtar, eu não respondo pelo crime de furto, mas eu respondo pelo crime de violação ao domicílio, ok? Então, é isso que vocês têm que entender. O arrependimento posterior, você já tem a consumação, e aí eu tenho uma diminuição da pena, porque eu já tenho a consumação do delito. Então, eu vou responder pelo delito que eu pratiquei, com a diminuição em decorrência do arrependimento posterior, que tem alguns requisitos, né? Não podemos esquecer que no arrependimento posterior, eu não posso agir com ele de qualquer forma, ele não pode ser aplicado de qualquer forma.
porque ele precisa de alguns requisitos para ser aplicado. Quais são os requisitos para aplicar o arrependimento posterior? Primeiro, eu não posso ter um crime com violência ou grave ameaça, tá? Eu também não posso, eu tenho que ter uma reparação integral da restituição ou da restituição da coisa ou reparar o dano que eu cometi. Lembrando que a doutrina e a jurisprudência já têm aceitado essa reparação parcial, tá? Eu preciso que esse ato seja voluntário do sujeito, o sujeito voluntariamente devolva. E eu preciso um limite para a reparação da situação de recebimento da denúncia, tá? Então, esse é o prazo. Qual é o prazo para o sujeito se arrepender posteriormente? Até o recebimento da denúncia, tá bom? Até o recebimento da denúncia, ele tem esse prazo para colocar ali, tá? Então, esses são os elementos para eu conseguir enquadrar no arrependimento posterior. Lembrando-se que no meio disso tudo eu tenho a figura da tentativa, tá? A figura da tentativa é quando o sujeito, por uma situação que foge à sua vontade, é uma circunstância que vai fugir à sua vontade, ele acaba sendo interrompido por essa circunstância e nos atos executórios ele interrompe e não consegue mais realizar a conduta, não trazendo a consumação da conduta. Então, a tentativa, quando nós falamos de tentativa, ela vai trazer para vocês essa possibilidade, tá? De interrompimento dos atos, e essa interrupção dos atos executórios, ele ocorre não por vontade do agente, é por uma circunstância alheia do sujeito. Então, ocorre sem que ele queira, tá? E por isso ele é impedido. Lembrando que a tentativa, ela pode ser imperfeita ou pode ser perfeita. Nós temos essas formas de tentativa perfeita ou imperfeita, tá? A tentativa perfeita, eu tenho todos os atos esgotados, é o chamado crime falho. Eu realizo todos os atos executórios, mas eu não consegui consumar o crime. Mas, independentemente disso, eu disparei toda a minha carga da minha arma, do tambor da minha arma na pessoa, e eu não consegui matar a pessoa, tá? Então, foi circunstância alheia à minha vontade, mas ela é perfeita porque eu realizei, eu esgotei esses atos executórios, né? Então, eu não consegui matar a pessoa. Já na imperfeita, eu sou interrompida no meio, né, dos atos executórios, quando os atos executórios ainda estão sendo realizados, e por isso que ela é chamada de imperfeita. Além disso, ela pode ser cruenta e incruenta. Cruenta é quando eu consigo acertar a vítima, né, quando eu tenho uma possibilidade de atingir as vítimas, e mesmo assim eu não consigo consumar o crime, e incruenta é quando eu não atinjo as vítimas, tá? Eu não tenho essa possibilidade de atingir as vítimas, e por isso que ela é chamada de incruenta, ok? Alguma dúvida, gente? Conseguiram relembrar sobre tudo que nós estudamos? E, por fim, né, tipicidade, nós estudamos da tipicidade. Vimos a diferença de tipo e tipicidade, né? O tipo é o fato abstrato e genérico que está colocado na lei. A tipicidade é quando você realiza essa conduta, né? É quando você realiza a conduta e eu consigo colocar a conduta ali dentro, tá? Do fato típico, ok? Depois disso, nós vimos que a gente tem algumas espécies de tipicidade. Essas espécies de tipicidade são diferenciadas entre imediato, direto ou mediata. Ah, professor, mas eu preciso decorar isso? Não, isso não, só estou falando, viu que eu nem estou entrando. O que você precisa saber dentro de tipicidade é erro de tipo, tá? O que é o erro de tipo? Quando o sujeito tem uma falsa noção. Ele está tendo uma falsa noção daquilo que está sendo realizado. Então, quando ele tem essa falsa noção da realidade, ele age em erro, ok? Lembrando-se que esse erro, ele deve ser um erro sobre o elemento essencial do tipo penal, sobre o elemento que, se eu tirar esse elemento da conduta, não se caracteriza a conduta. Então, eu preciso necessariamente que seja sobre esse elemento essencial. Os erros, eles podem ser invencíveis ou vencíveis, tá? O erro invencível, eu tenho aquela pessoa
e qualquer coisa, qualquer pessoa naquela situação estaria agindo em erro. Sempre ele estaria agindo em erro, ok? Quando a gente fala de erro invencível, vai excluir tanto o dolo quanto a culpa, tá? No erro invencível, qual que é a consequência? Conduta atípica. Então, se o sujeito age em erro invencível, ele está com uma conduta atípica. É o caso da moça, do rapaz que vai para uma festa onde só há maiores de 18 anos. A mocinha de 13 pega a carteira de identidade da irmã, se apresenta como se tivesse 18 anos e chega lá e passa a consumir bebidas alcoólicas. E você vendo a compleição física da mulher e dessa mocinha, você não imagina que ela é uma mocinha de 13 anos, você acredita que ela seja uma mulher de 18 anos. Então, o sujeito sai dali e vai para um motel com ela e pratica atos sexuais. Isso é um erro invencível, porque se ela tem a compleição física de uma moça, de uma mulher, se ela está numa festa onde não entra menores de idade, se ela está bebendo uma bebida alcoólica, quer dizer, ele foi levado a um erro que qualquer outra pessoa que estivesse na situação dele também levaria. E daí a gente tem uma conduta atípica, tá? Porque eu tenho a exclusão do dolo e da culpa dele, porque mesmo, professor, mas ele assumiu o risco. Não, ele não assumiu o risco, porque os elementos que estão dentro das circunstâncias levaram ele a acreditar, porque ele tomou o cuidado de estar numa festa onde as pessoas são maiores de idade, ele tomou o cuidado de fazer toda a situação que ele poderia se resguardar, mas ele levou a erro, e por isso que ele é invencível. Então, o erro de tipo invencível leva à exclusão do dolo e da culpa e, consequentemente, à exclusão da tipicidade. A conduta passa a ser atípica, ok? Eu estou até com medo, vocês estão tão quietos que eu fico com medo. Vocês estão conseguindo acompanhar no caderno isso? Então, nossa, às vezes parece que trava a tela e eu fico aqui, ó, conversando. O meu medo é que vocês não estejam entendendo, porque eu não estou vendo a carinha de vocês, né? Quando você está vendo a carinha do aluno, você consegue entender se o aluno está entendendo ou não. Agora, quando você não vê a carinha do aluno, como que você consegue ver se ele está entendendo ou não? Né? É difícil, gente. Oxi, como é difícil. Vocês não abrem essa cara para mim, então fico com medo. Já o erro vencível, tá? É aquele erro que poderia ser evitável. Bastante coisa, Jaque, bastante coisa, tá? Por isso que eu estou retomando com vocês para vocês lembrarem, tá? O que pode ser evitável? Qual é o erro que pode ser evitável, né? É aquele em que o sujeito toma todos os cuidados. Se ele tivesse, né, na verdade, tomado todos os cuidados, o erro não ocorreria, tá? E por isso que ele é um erro vencível, tá? O erro vencível, ele exclui o dolo, ok? Mas se tiver na conduta culpa, se o crime tiver a previsão do crime culposo, no erro vencível, ele vai responder por culpa, tá? Medo de eu estar falando, vocês não estão entendendo, Dani. É muito difícil, eu não vejo a cara de vocês judiam dos professores de vocês quando vocês não mostram a cara de vocês. É difícil, vocês não têm noção como é difícil isso, tá bom? Então, qual que é a consequência? Quando o erro é invencível, a consequência é exclusão do dolo da culpa, conduta típica. Quando o erro é vencível, quando o sujeito não toma todos os cuidados que ele deveria tomar, eu vou excluir o dolo e vou continuar com a culpa. E lembre-se, só continua com a culpa se tiver tipificada a conduta culposa, ok? Além disso, tá? A gente tem
uma forma que é o chamado erro acidental. Então, vamos lá. Nós vimos o que são erros essenciais. E esse erro essencial é aquele erro que pode ser vencível ou não vencível. Eles são sobre os elementos, sobre as circunstâncias elementares do tipo penal. Já o erro acidental, tá? O sujeito quer praticar o crime, mas quando ele vai praticar o crime, ele acaba errando, né? Ele erra na execução. E por isso que a gente chama de erro acidental. No erro essencial, o sujeito não quer praticar o crime. E por isso que eu tenho a exclusão, se ele for invencível, do dolo e da culpa, com a tipicidade da conduta, e se ele for vencível, eu tenho a exclusão do dolo e o sujeito vai responder por culpa se eu tiver um crime culposo, ok? Então, se dentro do tipo penal for um crime culposo. Professora, mas nesse caso do estupro de vulnerável, o sujeito não poderia se resguardar? Ah, deixa eu ver a sua identidade. Mas lembre-se, mesmo se ele estivesse resguardando e vendo a identidade, ele estaria mostrando a identidade da irmã de 18 anos. Então, ele não estaria agindo com dolo, e muito menos com culpa, porque ele também prestou atenção, tá? Mas, se ele está numa festa, e nessa festa tem pessoas que são menores de idade, por mais que a pessoa esteja, né, tomando bebida de álcool, tudo, ele não tomou alguns cuidados, esse erro, dependendo das circunstâncias em que ele realizar, ele pode ser vencível. E sendo vencível, eu vou tirar o dolo dele, ele não responde pelo crime doloso, mas ele vai responder pelo crime culposo. No crime de estupro, eu tenho a tipicidade culposa. Quero que vocês peguem aí. Como que vocês vão ver isso? Artigo 213. Vão lá no artigo 213 do Código Penal. Eu nem vou pegar aqui para ficar mostrando, vocês estão mal acostumados. Isso faz vocês não abrirem o código de vocês e não marcar o código de vocês. Pegaram o artigo 213 do Código Penal? Vamos, gente. Sim. Não. Tô achando vocês muito devagar hoje. Não sei o que está acontecendo. Vocês costumam ser mais rápidos. Crime de estupro. Artigo 213 do Código Penal. Tanta informação, Daniel. Para vocês verem que, ó, o que eu levei uma aula, eu tô levando o que eu levava uma aula para explicar cada coisa, eu tô levando uma aula para explicar tudo para vocês. Pegaram? Eu nem preciso abrir meu Código Penal, porque eu sei. Agora, vocês precisam saber. Vocês estão vendo alguma tipicidade de crime de estupro culposo? Gente, vocês acordaram cedinho para assistir a aula de direito civil, nessa neblina, nesse friozinho. Vamos lá. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Wanda, achou o artigo 213 culposo? Uma conduta culposa? Sim? Agora você é obrigada a abrir o Código Penal, né? Porque agora até eu fiquei preocupada. Ah, Wanda. Opa. Qual, Wandinha, que você achou, minha linda? Vou colocar aqui para vocês. Cadê? Vou colocar aqui.
Estão vendo o Código Penal de vocês aí? Estão conseguindo ver? Então, vamos lá. Constranger alguém mediante violência, grave ameaça ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 meses, de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se a conduta resulta lesão corporal grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, pena, reclusão de 8 a 12 anos. Olha aqui, ó, parágrafo 1º, crime pré-ter doloso, ó. Ele teve dolo de realizar o estupro e culpa na realização da lesão corporal. Então, ele responde por dolo e culpa, ok? Se a conduta resulta morte, crime pré-ter doloso novamente, teve dolo de conjunção carnal e culpa na morte, reclusão de 12 a 30 anos. Tá? Aí, artigo 214, revogado. Aí eu volto a perguntar. Existe culpa? Existe estupro culposo? Eu tenho alguma falta de cuidado para praticar o crime de estupro? Não. Então, o crime de estupro, ele só pode acontecer de forma dolosa. Se for num erro vencível, quer dizer, eu te retiro o dolo do estupro e o sujeito responderia para a culpa se ele tivesse uma conduta culposa. Sendo que eu não tenho uma conduta culposa, se não, ali no estupro eu não tenho uma conduta culposa, então eu tenho o quê? Eu tenho uma atipicidade da conduta, tá? O sujeito tem a intenção, exatamente, Amanda, é esse o sentido. O sujeito tem a intenção de praticar o crime, tá? O dolo, ele é um dolo direto de prática do crime, tá bom? Então, eu não falo em culpa. Então, no erro vencível, quando a gente fala do erro vencível, se fosse num caso desse, nessa circunstância, eu retiraria o dolo, mas a culpa, eu não tenho crime culposo. Então, se eu não tenho crime culposo, ele não responde por conduta nenhuma, ok? Isso é também uma atipicidade da conduta, tá? Formas de excluir a atipicidade. Lembrando que nós vimos a semana passada de outra forma de excluir a atipicidade, que é o princípio da insignificância, lembram-se? O princípio da insignificância também é uma das formas de excluir a atipicidade, tá bom? Outra coisa que vocês têm que saber aqui no erro, né? Primeiro vimos o erro essencial, que é vencível e invencível, tá? Invencível, exclui dolo e culpa, e a tipicidade da conduta, ela se torna típica. E no vencível, exclui o dolo, continua a culpa, mas ela ainda, eu preciso ver se o crime tem a modalidade culposa. Se não tiver, vai ser atípica. Já quando a gente fala do erro acidental, que é o erro relacionado à situação de execução do crime, do modo em que o crime foi realizado, ele pode acontecer sobre objeto, tá? É um erro sobre objeto, ele pode acontecer sobre a pessoa. Então, lá a partir do artigo 20, a gente tem algumas situações do erro sobre a pessoa. Ele pode acontecer na execução do crime, que é o chamado aberratio ictius, tá? Ele pode acontecer no processo da execução do crime, ele vai acontecer lá no artigo 73 do Código Penal, tá bom? E ele pode ter o aberratio criminis, ou seja, eu tenho um resultado diferente daquele que eu pretendia, tá? Eu pretendia praticar um crime e esse resultado ele veio de forma diferente, por acidente, por um erro nessa execução, ok? Aí eu tenho a figura do artigo 74 do Código Penal que vai trazer essas possibilidades. Então, lá eu tenho o artigo 20, parágrafo 3º, eu tenho o artigo 73 e eu tenho o artigo 74 do Código Penal, tá bom? Fora isso, eu tenho aquele que se chama de aberratio causae, tá? Que também não possui nenhuma legislação, mas ainda existe, tá? Isso tudo pode estar dentro daquilo que a gente tratou aqui de tipicidade,
tá? Lembrando-se que dentro desses erros acidentais, eu não tenho exclusão da tipicidade, tá? Olhem lá, geralmente eu posso ter até uma causa, algo que venha a melhorar a condição do agente, mas eu não tenho causa de exclusão de tipicidade, ok? Algo que nós vimos aqui no Intercrimes que eu não falei para vocês, o crime impossível. Lembra-se do crime impossível? O que é o crime impossível? É quando, por ineficácia absolutamente do meio, né, e impropriedade do objeto, o crime se torna impossível de realizar, tá? Então, eu tenho um meio que é absolutamente ineficaz, né? A arma de brinquedo pode lesionar? Não, tá? E eu tenho uma absoluta impropriedade do objeto, quando eu quero matar alguém que já estava morto, né? O objeto do crime é o corpo, não é? Eu vou lá, dou um tiro na pessoa, e a pessoa já tinha sofrido um ataque cardíaco e já tinha morrido antes de eu dar um tiro na pessoa. Eu tenho um crime impossível, tá? Então, o sujeito não tem, no crime impossível, o sujeito não tem como responder pelo crime, tá? Ele não tem como responder. Lembrando que eu preciso ter essa ineficácia absoluta do meio, ok? E impropriedade absoluta do objeto, ok? Aqui a gente acabou a tipicidade. Olha só o tanto de coisa. E faltou a ilicitude, né? Então, vou até marcar aqui quais são as questões que vocês não fizeram ainda. Vocês não fizeram questões de erro de tipo. Vou passar questões de erro de tipo para vocês, porque nós fizemos 6 questões agora, só que foi tudo excludente de ilicitude, né? Vocês não fizeram questões de crime impossível. Não fizeram questões de iter criminis. Não é verdade? Então, agora eu vou passar questões daquilo que vocês não fizeram. E não fizeram questões de culpabilidade, que a gente já vai ver a culpabilidade também. São os 4 pontos que vocês não fizeram questões, e nós vamos fazer, tá bom? Ok? Então, tá. Na ilicitude, o que é algo que é ilícito, gente? Algo que é ilícito é algo que foge daquilo que a lei garante, tá? É aquilo que foge do que a lei garante, do que é a legitimidade que a lei te dá para agir, tá? Então, quando a gente fala do Código Penal, o Código Penal ele está trazendo aquilo que é lícito. A partir do momento em que você reage e realiza aquilo que está lá, né, ela passa a ser uma conduta ilícita, ok? Então, o Código Penal, ele te delimita como você deve agir em sociedade para agir licitamente. Dentro das excludentes de ilicitude, eu tenho um estado de necessidade. Lá no estado de necessidade, eu preciso ter um perigo atual, ok? Além do perigo atual, o perigo que não seja provocado voluntariamente pelo agente, uma ameaça a um direito que é meu ou de outro, que é um direito próprio ou de outro, um conhecimento de uma situação justificante, o sujeito tem que saber que ele está agindo em situação de estado de necessidade, e eu tenho que ter uma inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado, ou seja, eu preciso fazer o princípio de ponderação entre os dois bens que estão em ameaça, né? Vida, patrimônio, eu tenho que fazer necessariamente essa ponderação, tá? Para que haja dentro do estado de necessidade. Além do mais, a inevitabilidade do perigo, eu não posso, né, ter, como que a gente fala? O estado de necessidade, ele vai estar dentro quando eu não tenho outra forma de salvar o bem jurídico. Então, ou eu atropelo o sujeito ou eu bato no carro, né? Ou é um crime de homicídio ou lesão corporal, ou é um crime de dano. Então, eu não tinha outra forma de evitar o meu crime de dano, né? Eu tive necessariamente
que salvar e resguardar uma vida, tá? Então, entre o bem jurídico vida e o bem jurídico patrimônio, o bem jurídico vida ganha. Então, o estado de necessidade, ele está aqui nesse sentido, tá? E eu também tenho que ter uma ausência de um dever legal de enfrentar o perigo, tá? Eu tenho que ter essa ausência de dever legal. Por quê? Porque se o sujeito, ele tem esse dever legal, bombeiro, né, policial, ele tem esse dever legal de enfrentar o perigo, eu preciso ter essa ausência, tá? Porque daí ele não pode alegar estado de necessidade. Depois nós vimos a legítima defesa, lá no artigo 25 do Código Penal. A legítima defesa, ela tem que ter uma agressão injusta, tá? Essa agressão injusta, ela tem que advir sem que o sujeito tenha ocasionado ela, tá? Essa agressão é uma agressão humana. Isso quer dizer que se vier um animal te atacar involuntariamente, você não está agindo em legítima defesa, aí você está agindo em estado de necessidade, tá? Porque ou a vida do animal ou a tua, então aí é estado de necessidade. Quando que vai ser uma legítima defesa quando tem animal envolvido? Somente quando o sujeito utiliza do animal como arma, né? Esses cachorros que são cachorros bravos, aí o sujeito vai lá e pega, né? Pega lá, né? Avança no sujeito, avança, pega. Aí eu tenho uma legítima defesa, caso contrário, não. Deixa eu fechar aqui, gente, que eu tô com frio, só um pouquinho. Só um minuto. Fez uma prof, frienta. Tá frio e tá mais frio do que às 7h30 que eu acordei aqui. Não tava frio assim, não. Agora eu tô sentindo frio. Além disso, na legítima defesa, quando a gente fala na legítima defesa, eu preciso dessa injusta agressão que seja atual e eminente, tá? Então, eu preciso que seja algo que esteja acontecendo naquele momento, ou está prestes a acontecer, tá? E eu preciso que seja agressão ao direito próprio ou alheio, ok? Lembrando que todas as excludentes, eu preciso do uso moderado, tá? Uso moderado dos meios necessários, tá bom? E na legítima defesa, eu também preciso do conhecimento, de eu estar agindo em legítima defesa. Eu estou agindo, mas eu estou em legítima defesa, tá? Então, sempre coloquem isso na cabecinha de vocês. O terceiro, a causa excludente de licitude, é o estrito cumprimento do dever legal, que é a primeira parte do inciso 3 do artigo 23. Lembrando que ele não tem um artigo específico para ele, ao contrário do estado de necessidade e legítima defesa, que tem legítima defesa, o artigo 24, estado de necessidade, artigo 24, e legítima defesa, artigo 25, o estrito cumprimento do dever legal está lá no 23, naquela situação genérica que o Código Penal coloca para nós, tá bom? Se vocês pegarem, ele não tem algo próprio. Então, sempre que a gente fala do estrito cumprimento do dever legal, ele está agindo em dever legal, e nós vimos a aplicação dele lá dentro do recebimento da denúncia do processo, lembra-se do recebimento da denúncia do processo? Nós vimos essa situação lá dentro, tá? Então, é bem interessante vocês verem, porque o juiz considerou que o William, que era o segurança, estava agindo em estrito cumprimento do dever legal quando pediu para que o sujeito saísse do supermercado, e no momento em que ele estava saindo, em que ele passou a ser agredido, e que ele sacou a arma e atirou, ele estava agindo em legítima defesa, tá? Então, por exemplo, se tivéssemos levado a imputação subjetiva, porque eu não, sinceramente, gente, eu não consigo, naquele caso, vislumbrar uma imputação objetiva para aquele senhor, por mais que ele tenha contribuído, por mais,
tá? O nosso direito penal, ele é subjetivo, ele observa elemento de dolo e culpa. Eu não consigo visualizar que dentro da cabeça dele passou que o sujeito ia pegar a arma e atirar e iria morrer um terceiro. Eu não consigo visualizar isso, tá? Ah, professor, mas ele assumiu o risco. Eu acredito que ele não assumiu o risco, eu acredito que ele agiu ali com culpa, né? Uma culpa consciente, não um dolo eventual, que você fala, eu vou matar, pode matar alguém, foda-se, vai matar alguém, tá? Foda-se, vai matar. Eu não acredito que ele agiu dessa forma. E daí, nesse caso aqui do William, do sujeito, que eu acho que era o único que deveria ter uma imputação ali, que é o segurança, e que eu já falei para vocês que eu acho que foi uma falta de despreparo dele, porque a arma para um segurança é o último recurso que você tem. E você recebe treinamento para isso, né? Você recebe treinamento para imobilização, você recebe treinamento para agir em situações de estresse, e você não pode sair tirando a arma do coldre para atirar no sujeito. Ah, mas o cara tentou atirar. Ele tentou atirar depois da segunda vez, não na primeira vez. Né? Não na primeira vez. Mas, enfim, né? Isso é análise que quem tem que fazer é o juiz. No caso dele, o fato de ele ter... se ele fosse denunciado pelo crime culposo, porque ele matou a moça sem ele querer matar, o segurança, o William, o que teria para tirar essa possibilidade de absolver ele? A legítima defesa. Aí sim a gente tem a legítima defesa, tá? A gente tem a legítima defesa para dizer que a arma só foi sacada porque ele passou a ser gravemente agredido, né? Furiosamente agredido pelo sujeito. E daí o sujeito responderia pelos crimes de lesão corporal e injúria, e do 268 também ele poderia responder. É isso que eu visualizo, tá? Mas é uma visão técnica, totalmente técnica. A gente sabe que a partir do momento que ele foi denunciado por um crime doloso, há uma grande possibilidade para ele ir para o tribunal do júri. E o júri, ele não é um júri técnico, ele é um júri popular. Então, quer dizer, muitos que estão ali dentro do tribunal do júri, eles não têm conhecimento de direito penal para poder julgar tecnicamente o sujeito, tá? Então, eles não têm esse conhecimento e provavelmente ele não vai ter um julgamento técnico. Ele vai ter um julgamento daquilo que a gente conhece como direito penal do autor e não direito penal do fato, tá bom? Então, é isso para vocês entenderem. Depois que nós falamos do estrito cumprimento do dever legal, nós falamos do exercício regular do direito, que ele está na segunda parte desse artigo 23, inciso 3, tá? Que é quando o sujeito juridicamente está permitido a agir. Por quê? Porque o outro sujeito está tomando uma conduta que é ilegal, tá? Quando há uma determinação legal, uma autorização legal para o sujeito agir, lembra-se da prisão em flagrante meu Deus, desse último inquérito policial que eu mostrei para vocês? A moça não foi presa pelo segurança da loja, não foi interpelada pelo segurança da loja, depois a gente até agiu e começou a conversar sobre isso. Lembram-se disso? Eu tenho a sensação de que vocês não estão aí. Ai, Jesus amado. Nesse dia, nós comentamos da questão da prisão em flagrante, tá? Qualquer popular pode fazer uma prisão em flagrante, lógico, usando moderadamente dos meios. Você não pode fazer uma prisão em flagrante, prender o sujeito ali e bater no sujeito, linchar o sujeito, né? Permitir que seja linchado, joga o sujeito aos leões, né? Isso você não pode permitir, senão você vai responder por essa situação, tá? Você vai responder por essa situação. Mas a prisão em flagrante, qualquer um pode realizar, tá? Qualquer um pode realizar, tá bom? As lesões corporais dos MMAs, tá? O que ocorre dentro dos MMAs é um exercício regular do direito, é um down com algumas situações, tá? Na verdade, algumas dessas lesões, eles vão entrar dentro da última excludente, né? Na situação do exercício regular de um direito, cai naquelas lesões corporais dos médicos,
tá? Eu estou lembrando que eu dei até, inclusive, como exemplo para vocês, a lesões corporais dos médicos em cirurgias, tá? Em que ele precisa necessariamente fazer alguns cortes, algumas situações que eles precisam agir, eles estão agindo em exercício regular do direito, tá? O exercício regular do direito também entra a questão dos ofendículos, né? Lembra-se que a aula passada nós falamos de ofendículos? O que são ofendículos? O que são ofendículos, gente? Vamos lá. O que nós conhecemos como ofendículos? Cerca elétrica sem avisos, cacos de vidros nos muros. Eles entram aqui no exercício regular do direito, tá bom, gente? Ah, então, vamos lá. Eu tenho um cachorro que é bravo, né? Só que eu tenho dentro da minha propriedade, em volta da minha propriedade, aviso em todos. Cuidado com o bravo, cuidado com o bravo. Aí a criança derruba uma bola dentro do meu quintal, ela entra lá, e eu não estava em casa, eu estava trabalhando. Ela entra lá, e o cachorro ataca ela e morre. Eu vou responder por homicídio culposo? Não, porque você vai estar dentro daquilo que a gente chama de exercício regular no direito. A mesma coisa com cerca elétrica, tá? Por isso que a cerca elétrica precisa necessariamente ter o aviso devido. Teve uma situação numa fazenda aqui no Paraná, em que os bois do fazendeiro estavam pulando, estavam estourando a cerca, né? E ele estava perdendo muito cabeça de gado assim. O que ele começou a fazer? Ele começou a eletrificar a cerca. Ele eletrificou a cerca, mas ele não colocou aviso nenhum de que a cerca era eletrificada. E daí, o filho de um dos caseiros de outras fazendas que estava ali na região foi passar para a fazenda dele para ir para outro lugar, usar como caminho. E o que aconteceu? A criança foi eletrificada. Ele respondeu por homicídio. E aí, ele saiu do homicídio culposo e foi para o doloso porque ele colocou um choque fora dos padrões, tá? O choque, ele foi totalmente fora dos padrões. E daí, ele acabou respondendo por homicídio doloso porque ele agiu em dolo eventual, tá? Além de não ter o aviso da situação ali, ele ainda não observou as regras técnicas para que tenha uma cerca eletrificada, né, que são normas de regulamentação, justamente para não ocasionar a morte de primeira, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá, gente? Muito cuidado com relação a isso. Até mesmo para ladrão que vai entrar na tua casa e a cerca não está avisada e não tem o aviso da cerca elétrica e com uma cerca forte, tá? Que está fora do padrão. Você pode sair do exercício regular do direito, já falo. Você pode sair do, Augusto, desculpa. Você pode sair do exercício regular do direito e ir para uma possibilidade de crime doloso ou culposo, tá? Eu estava falando da cerca elétrica de uma fazenda, não é? Quando travou? Então, o fazendeiro colocou uma cerca elétrica muito forte para que esses bois não fugissem, porque quando eles relavam na cerca, eles já saíam, né? Porque é instintivo do animal. E aí uma criança de uma fazenda próxima foi passar por ali e foi pular aquela cerca, ela morreu eletrificada, tá? E o fazendeiro respondeu por dolo, porque na modalidade de dolo eventual, porque além de não ter aviso nenhum de que havia uma cerca elétrica, tá? De que era uma cerca elétrica, ele ainda fugiu dos padrões da normalidade, das regras técnicas de regulamentação disso, né? A BNT, né, que vai regulamentar tudo isso daí. E daí ele respondeu por dolo, crime doloso, o dono da fazenda, tá, gente? Ah, mas e se o dono da fazenda não souber? Aí ele vai ter que provar que ele não sabia, que foi o caseiro que fez e que ele não sabia, tá? Então, aí quem vai responder? O caseiro, tá bom? Então, o exercício regular do direito, ele vai agir dessas formas. Depois nós temos o consentimento ofendido. O consentimento ofendido, ela pode ser uma causa de exclusão da vítima, porque eu tenho uma autorização dessa vítima
para que haja essa conduta que venha causar uma lesão, tá? Aqui sim, tá? Aqui sim é a questão da violência desportiva, seja de Fórmula 1, seja da questão dos MMAs, UFC, tá? Boxe e assim por diante. Aqui entra no consentimento do ofendido. Só que para ser aplicado o consentimento do ofendido, eu preciso daqueles requisitos, ou seja, eu preciso que o sujeito tenha capacidade de consentir, ou seja, ele tenha discernimento de que aquilo que ele está consentindo é correto. Vocês já estudaram direito civil? Não estudaram? Sim. Eu preciso que o bem jurídico, né, sobre qual recaia essa conduta, seja um bem jurídico disponível. E aí a gente tem aquela discussão se cabe entrar aqui dentro do consentimento ofendido a situação de as cirurgias de mudança de sexo, que há uma extirpação do membro, a questão dos MMAs, eles discutem muito isso daqui, porque não se considera a vida um bem disponível, nem o corpo um bem disponível, e daí entra naquela discussão de disposição do corpo, lá dos direitos de personalidade, que vai depender das circunstâncias que foram realizadas ou não, se não vai ser crime, tá? E que o consentimento do sujeito tenha sido dado antes, tá? Então, eu preciso necessariamente que o consentimento tenha sido dado antes. O que vocês precisam saber aqui também? Excesso, qualquer excesso das excludentes serão, o sujeito vai responder pelo excesso, tá bom? Qualquer excesso, se ele fosse evitável e ele não foi evitado, o sujeito vai responder pelo excesso, tá bom? E por fim, já finalizando esse emaranhado de coisas que nós vimos só na aula de hoje, depois eu vou até mudar o título dessa aula, porque é revisão, e vou colocar os tópicos, né, por fim, para revisão, tá? Não para aula. Wanda, pelo amor de Deus, Wanda. Ainda tem outras coisas para falar, ainda vou entrar aqui com as questões, pode parar de me sacanear. Eu tenho a culpabilidade, tá? E dentro da culpabilidade, nós temos que lembrar que dentro da culpabilidade eu tenho uma teoria que é adotada, que é a teoria normativa pura, tá? Que é a teoria do Eisel. E dentro da teoria normativa pura, eu tenho 3 elementos para se discutir a culpabilidade. Dentro, que o professor Cadu até postou, eu vou até procurar e vou passar para vocês lembrarem da culpabilidade, vocês têm que lembrar de PEI, tapa na cabeça mesmo, sabe? PEI, é o barulho sonoro do tapa na cabeça. O P é o do potencial conhecimento da ilicitude, que é o elemento da culpabilidade, ele precisa ter esse conhecimento da ilicitude. O E é a exigibilidade de uma conduta diversa. E o I é a imputabilidade, tá? Lembre-se sempre que culpabilidade é PEI, ok? Potencial conhecimento da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade, ok? Dentro do potencial conhecimento da ilicitude, o que nós temos dentro desse potencial conhecimento da ilicitude? Nós temos aquilo que a gente chama do erro de proibição, tá? É quando o desconhecimento da lei, ele é inexcusável, né? Por uma situação de raça, por uma situação de tradição. O sujeito não acredita que aquela conduta que ele está realizando é uma conduta necessariamente ilícita. E por isso ele age, tá? Aí eu tenho o erro de proibição lá do artigo 21. Isso no potencial conhecimento da ilicitude. A exigibilidade de conduta diversa, tá? É aquela conduta que o sujeito realiza e que ele deveria agir de acordo com aquilo que a sociedade espera que ele deveria agir. Ok?
Então, dentro dessa exigibilidade de condutas diversas, eu tenho algumas excludentes, sejam elas a coação moral irresistível, a obediência hierárquica à ordem superior não manifestamente ilegal, e alguns conceitos abertos supralegais, que estão fora da lei, que são colocados aqui como formas de inexigibilidade, que também vão excluir essa exigibilidade, ok? Lembrando-se que tudo isso daqui a gente já viu, gente, a gente já teve aula disso tudo, tá bom? Quando a gente fala dessa culpabilidade, qualquer desses elementos que eu conseguir retirar, seja potencial conhecimento de licitude, seja a exigibilidade de conduta diversa, ou seja a imputabilidade, eu consigo retirar a culpabilidade do sujeito. E daí eu vou lá naquela conduta típica, ilícita e culpável, e qualquer um que eu tiro lá, eu consigo tirar o sujeito do crime, eu consigo trazer aquilo que é a absolvição do sujeito, porque ele não teria praticado um crime em tese, tá bom? Imputabilidade. Imputabilidade quando o sujeito passa a ser imputável penalmente. A imputabilidade, eu vou tratar da questão da inimputabilidade por imaturidade natural, que é o conceito que segue o critério estritamente biológico, onde eu penso que o sujeito menor de 18 anos não tem essa capacidade de entender, não tem condições de entender a ilicitude da conduta que está tomando. Eu tenho a inimputabilidade por doença mental, ok? E dentro dessa inimputabilidade, a gente sabe que ele pode ser absolutamente inimputável e ele pode ser relativamente inimputável, ou seja, ou ele vai ser inimputável ou ele vai ser semi-imputável, tá? Por quê? Porque ele tem uma capacidade de entender, mas ela é uma capacidade reduzida, e por isso que ele é semi-imputável. Lembrando-se que quando ele é semi-imputável, tem uma redução de pena, e quando ele é inimputável, eu tenho uma possibilidade de substituir a pena, né, que é aquilo que a gente chama de absolvição imprópria, que substitui a pena que ele deveria cumprir pela medida de segurança, que é o internamento, é a aplicação daquilo que a gente chama de medida de segurança. Aqui, vocês sempre lembram-se do milagre da cela 7, que é muito interessante vocês lembrarem disso, tá bom? E por fim, eu tenho a inimputabilidade decorrente da embriaguez completa e involuntária. Então, eu preciso necessariamente que essa embriaguez seja completa e involuntária, tá? Sempre que a gente fala nessa situação. Alguma dúvida, gente? Conseguem se lembrar que tudo isso a gente já estudou, tudo isso vai estar dentro da nossa prova? Terminando toda essa situação de culpabilidade, a gente vai iniciar, nas nossas próximas aulas, o nosso concurso de agentes, tá? Inclusive, eu estou com o inquérito policial, mas eu vou passar o concurso de agentes e depois a gente vai para a análise do inquérito policial. Por quê? Porque dentro desse inquérito policial teve concurso de agentes, daí eu vou fazer a análise com vocês e fazer se foi autoria, coautoria, cumplicidade, participação, né, o cúmplice, o que ele é dentro dessa questão toda, para que a gente faça essa análise, tá bom? Alguma dúvida, gente? Sim, não, sim. Então, vamos para as questões? Deixa eu pegar a questão aqui. Deixa eu ver onde eu abri elas, que até eu me perdi. Ué, cadê? Deixa eu abrir com um Acrobat, não abri aqui na minha coisa que eu acho que fica melhor. Vamos lá. Então, a gente já respondeu. Deixa eu passar aqui e compartilhar ela. Prof, tive provas, perdi metade da aula. Sério, Leda? Mas tá tudo gravado, tá, Leda? Depois eu vou liberar já para vocês assistirem. Deixa eu pegar aqui, ó, e compartilhar com vocês as questões.
Pronto. Estão vendo? Essas questões, Augustos, que eu já passei, já faz século, aquela vez que eu estava lá em Paranavaí, eu passei para vocês, lembram-se? A gente tinha terminado de ver ilicitude, já estávamos lá na culpabilidade, eu passei para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Dentro dessas questões. Vocês estão vendo aí, né? Nós já respondemos a questão 1, nós já respondemos a 2, nós respondemos a 3 e paramos na 4. Tá? Nós paramos na questão 4. A questão 4 fala, assinale a alternativa incorreta. Aí ela vem, no estado de necessidade, o perigo pode advir de conduta humana, força maior, caso fortuito. A legítima defesa só é possível contra agressão humana ou ataque espontâneo de animal irracional. B. No estado de necessidade, há conflito entre bens jurídicos, na legítima defesa, há ataque ou ameaça de lesão a um bem jurídico. C. No estado de necessidade, o bem jurídico é exposto a perigo comum ou iminente. Na legítima defesa, o bem jurídico sofre uma agressão. D. É admissível a ocorrência do estado de necessidade contra o estado de necessidade. Não é admissível a ocorrência de legítima defesa real contra a legítima defesa real. O que isso quer dizer, gente? Eu não tenho compensação de legítima defesa, tá? Eu não tenho duas pessoas agindo em legítima defesa. Ambas vão responder, tá bom? No estado de necessidade, a ação. Na legítima defesa, a reação. Exatamente. Ok? O que eu tenho que fazer análise aqui? Quando eu falo de estado de necessidade, eu sempre vou estar agindo, né? Por quê? Porque eu vou ter que fazer a ponderação e agir para verificar qual vai ser a conduta que eu vou tomar, qual vai ser o bem que eu vou ter que atingir para salvaguardar o outro. Na legítima defesa, eu tenho essa reação, ok? Que é porque quando alguém está injustamente me agredindo ou injustamente lesionando o bem jurídico meu de terceiro, e eu vou reagir a essa injusta agressão. Então, a E está correta, tá? A letra D. É admissível a ocorrência de estado de necessidade contra estado de necessidade? Sim, é admissível. Lembre-se que na aula retrasada a gente até colocamos aqui numa situação de um querer matar o outro, né? Um estado de necessidade. O sujeito veio tentar me matar porque só estávamos nós dois perdidos nos Andes e ele precisava comer. Mas eu matei ele primeiro porque eu também precisava comer. Então, estado de necessidade sobre estado de necessidade, eu tenho essa possibilidade. Ao contrário, né, da legítima defesa, que eu não posso ter isso, tá bom? C. No estado de necessidade, o bem jurídico é exposto ao perigo atual iminente, na legítima defesa, o bem jurídico sofre uma agressão. Exatamente. Então, no estado de necessidade, eu tenho esse perigo iminente que ele vai ser exposto. Na legítima defesa, eu tenho essa agressão que vem de forma injusta. Correto. Na letra B, o estado de necessidade há conflito entre bens jurídicos. Na legítima defesa, há ataque ou ameaça de lesão ao bem jurídico. Exatamente isso que acontece. Enquanto no estado de necessidade eu tenho um conflito entre o bem jurídico 1 e o bem jurídico 2, e por meio de uma ponderação eu tenho que agir, na legítima defesa eu só tenho um bem jurídico. Esse bem jurídico está sofrendo a lesão ou está na iminência de sofrer essa lesão, ok? E no estado de necessidade o perigo pode advir da conduta humana? Pode vir da conduta humana. Força maior, caso fortuito. Ok. Mas, na legítima defesa, só é possível contra agressão humana? Sim, até aí, ok. Ou ataque espontâneo de animal irracional? Aí eu pergunto para vocês. Ataque espontâneo de animal irracional. No ataque espontâneo de animal irracional, eu tenho a possibilidade de agir em legítima defesa? O que eu disse ao contrário? Luiz?
A e a D? Deixa eu pegar a D aqui. Deixa eu lembrar qual é a D. Não configura, ó, vamos lá. Não configura a legítima defesa em relação à agressão. Não, eu estou no lugar errado, calma aí. Estou na outra. É admissível a ocorrência de estado de necessidade, para estado de necessidade, e não é admissível a ocorrência. Eu falei ao contrário? Eu falei que podia? O que eu falei semana passada? Então, eu falei errado, Luiz. Estado de necessidade para estado de necessidade, estado de necessidade para estado de necessidade pode. Eu não posso ter compensação na legítima defesa. Ah, eu estou agindo em legítima defesa e você também está agindo, ok? Porque na legítima defesa real, eu preciso do uso moderado dos meios, tá bom? Então, eu posso agir de estado de necessidade com estado de necessidade. Eu tenho essa possibilidade, tá bom? Mas a gente chegou a dar a resposta dessa 4? A gente não chegou a dar a resposta dessa 4. Lembra que eu falei, vamos fazer a análise dela? Para fazer a análise dela e conversar? Não foi? Ou eu tô ficando louca? Ah, tá. Quais que vocês acham aí que está errada? Porque é a errada. Liga de novo, Luiz. Você entendeu que tinha as... Não, eu não cheguei a dar resposta. Falei, gente, eu fiquei entre essas duas, mas a gente vai ter que fazer essa análise. Lembra que eu falei? A gente vai ter que fazer a análise e ainda eu pedi para vocês trazerem a resposta, né? Que vocês não devem ter trazido. Mas eu pedi para vocês trazerem a resposta para a próxima aula que eu não cobrei. Não foi isso? Abre. Eu deixo. Deixo e quero ouvir sua voz. Cadê o Luiz? Foi, não foi, Mari? Leda. Prof, então, o que aconteceu no ano passado foi que eu te dei o exemplo do estado de necessidade sobre você estar perdido e você precisar agir contra o estado de necessidade, os dois com o estado de necessidade. Aí você falou que não conseguia ver isso. Que eu não conseguia visualizar, mas para pensar. Você chegou a dar um exemplo prático ou não? O mesmo que você deu na aula. No antes? Você está no antes? Mas eu consigo. Então, eu falei errado para você, Luiz. Eu falei errado. E foi por isso que eu pedi para fazer análise, não foi? Porque eu não conseguiria visualizar. E daí eu fiquei pensando, legítima defesa de legítima defesa não tem, porque eu não tenho compensação de legítima defesa. Mas pode, num caso deles estarem lá, nos exploradores de caverna. Vamos imaginar, vocês leram o livro, não leram? Não mesmo. Nos exploradores de caverna, parem para pensar. Na possibilidade de um querer matar o outro e o outro querer matar o outro. Eu não tenho essa possibilidade de exigir de estágio de necessidade sobre estágio de necessidade? Eu tenho essa possibilidade. Sim, eu... Entendeu? Mas foi justamente nessa aqui que a gente ficou pensando, não ficou? Foi, então. Daí eu tinha falado sobre o estado de necessidade em cima do estado de necessidade. Daí você falou que não visualizava isso. Que eu não estava conseguindo momentaneamente decidir sobre isso. Eu conseguia visualizar isso, né? E foi por isso que a gente pediu para vir para responder para a próxima aula que vocês tinham que trazer. Foi isso que eu entendi. Então, a D está errada no caso do que não é admissível a ocorrência legítima defesa real contra legítima defesa real. Então, seria isso? Isso. Mas ela está certa na parte que é admissível nesse estado de necessidade contra o estado de necessidade. Isso. Tá, beleza. Agora eu peguei. Vamos lá, gente. Mas daí a A não estaria errada por causa... Por que a A está errada? O ataque espontâneo de animal irracional não seria estado de necessidade? Mas é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo a errada. Ele está pedindo a incorreta. Seria a A e a D, por causa que a D tem a segunda parte que... tá, não é admissível, tá?
É Agora, inadmissível, entendeu? tá certo. Eu li É errado. é a por quê? Porque o ataque de animal só permite na legítima defesa se eu utilizar o animal como arma. É que eu esqueci desse não é admissível de legítima defesa. Eu tava entendendo o que era. Ah, tá. Eu li errado. Ah, tá, agora entendi. Ok? Certo? Uhum. Então, é a letra A. Ok? A próxima questão. Assinale a alternativa correta. A. Por expressa disposição legal, há crime como quando o agente pratica o fato no exercício regular de direito ou em estrito cumprimento de dever legal. Vamos lá. Eu tenho a expressa disposição legal de que o sujeito pode praticar daquela forma, e eu tenho o crime quando ele pratica os atos estando em exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal, ou o sujeito age autorizado pela lei? Não, porque ele age autorizado pela lei, exatamente. Eu acho o máximo a Leda sublinhando, age out. Exatamente. Então, a letra A é a letra errada, ok? Letra B. Para o reconhecimento da causa de exclusão de licitude, há necessidade apenas da presença de pressupostos objetivos? Vamos lá. Quando eu falo dos requisitos das excludentes de licitude, eu não falo que eles precisam necessariamente ter conhecimento de que estão agindo em legítima defesa, em estado de necessidade, em potencial, olha, estrito cumprimento de dever legal, já estou lá na culpabilidade. Estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, eu não preciso que o sujeito saiba que ele está agindo daquela forma. Não é isso que eu sempre estou falando para vocês dentro da excludente de licitude? Então, ali já está errado também. A B já está errada. C. A legítima defesa pode ser utilizada para repelir justa agressão. Apenas atual, a bem jurídico próprio ou de terceiro, derivada de ações dolosas ou culposas. É somente para situações apenas atuais? Só atual? A legítima defesa? Vamos lá no artigo? Fiquei na dúvida, professor, o que eu faço? Vamos no artigo do artigo 24, a gente vai tirar a dúvida. Peguem lá o código de vocês. 23. 24, estado de necessidade e legítima defesa. Artigo 25. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. É apenas a agressão atual? Não, eu preciso que essa atual ou iminente. O que é atual? Atual está acontecendo agora, iminente está prestes a acontecer, tá? Atual ou iminente. Então, aqui também está errado. Gente, quando vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando, é a tela do Word ou a tela do Acrobat em PDF? Acrobat. Então, tá. Deixa eu pegar ali. Então, fala para me passar, né? Para a professora acordar para a vida, para passar para vocês. Voltando. D. Não se configura legítima defesa em relação à agressão desferida por sonâmbulo, por ausência de conduta por parte do agressor. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de legítima defesa, eu não tenho ação. Legítima defesa é reação, ok? Então, não é legítima defesa, não. O que a gente fala aqui? Com relação à legítima defesa,
Eu tenho que ter aqui uma relação e não uma agressão. Uma reação, tá? Então, como que o sonâmbulo que não tem conduta pode agir em legítima defesa? Gente, como que o sonâmbulo que não tem conduta age em legítima defesa? Eu quero que vocês respondam. Gente, eu posso retirar a conduta do sonâmbulo? Eu posso, porque eu retiro a consciência lá no fato típico. Lembram-se lá na conduta? Mas não é a sua conduta, Sueli. É a conduta dele. Ele se defendendo de alguém. Ele se defendendo. Se o sujeito é sonâmbulo, ele tem consciência de que ele está agindo em legítima defesa? Não. Então, ele nem consegue caracterizar o elemento subjetivo, que é saber que está agindo em legítima defesa. Então, eu não tenho como conseguir. Até porque aqui está errado, porque ele está falando a reação. Na verdade, ele está falando a conduta, a agressão, e não a reação. Né? Quando a gente fala de legítima defesa, nós estamos falando sempre em reação, tá? Em reação, e não em uma situação fora de reação, tá? Então, pense, ó, não se configura legítima defesa em relação à agressão desferida por sonâmbulo por ausência de conduta por parte do agressor, tá? Mentira, tá? Agora, se eu estou, Letícia, sofrendo a agressão de um sonâmbulo, sofrendo agressão, eu não posso me defender? Eu não posso agir em legítima defesa? Posso. Eu não posso exceder, né? Você está vendo o sujeito sonâmbulo, você vai exceder? Você não pode exceder, né? No entanto, você pode plenamente agir em legítima defesa. Você está sofrendo essa... Só porque o sujeito é sonâmbulo, você não está recebendo essa injusta agressão? A agressão é um bem seu, ou de um terceiro, tá? Não tem nada a ver com a conduta do sujeito, ok? Não tem nada a ver com essa conduta do sujeito. Então, é a forma que ela está colocando, ó, vamos lá. É a interpretação. Não se configura a legítima defesa em relação à agressão desferida por um sonâmbulo. Então, vamos lá. Ele está falando aqui que quando um sonâmbulo te agride, não é legítima defesa. Tá? É isso que ele está falando. Porque o fato dele estar agindo como um sonâmbulo, eu tenho uma conduta atípica, eu não tenho uma conduta. E aí eu te pergunto, o fato dele estar agindo como sonâmbulo, dele ter sonambulismo, retira a minha possibilidade de me defender de um direito, porque a conduta aqui não é a conduta dele que está sendo colocada, e sim a minha conduta que se defende. Eu deixo de ter o direito de me defender porque ele é sonâmbulo? É isso que eu estou perguntando. É exatamente isso que se pergunta. Conseguiu entender, Sueli? Estou esperando. Ai, gente, liga esses microfones, a gente demora demais para falar, conversar aqui. A gente demora demais. Você pode se defender, exatamente. Você pode se defender. Assim como o sonâmbulo, se ele está em sonambulismo, estado de sonambulismo, ele não pode usar da legítima defesa, porque ele não vai ter conhecimento que ele está usando, tá? Eu falei sobre dois. Eu inverti a questão para você entender, tá? Você pode se defender, sim. O fato da conduta dele ser atípica
não faz com que você não tenha a possibilidade de ter uma lesão, um perigo de lesão a um bem jurídico seu, dando a garantia de defesa. É exatamente. Ok? Então, eu posso, sim. Exatamente. E aí que tá, né? O que vocês têm que saber é isso. E aí que me ferro na prova. Mas vocês anotaram essa questão como correta? Ah, tá. Que eu ia falar assim, nossa, como que anotou se não entendeu? Se nem entendeu, vai anotar? Mas então tá bom, tá? Ótimo. A questão E, última questão, de acordo com o Código Penal brasileiro, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Vocês perceberam que a letra E, como ele pediu a correta, a letra E tem todos os requisitos do estado de necessidade? Tá? Todos os requisitos estão aqui. Então, a letra certa é a letra E, ok? Questão 6. A questão 6. No estado de necessidade, A. Há necessidade de reação contra agressão. B. O agente responderá apenas pelo excesso culposo. C. Deve haver proporcionalidade entre a gravidade do perigo que ameaça o bem jurídico e a gravidade da lesão causada. D. A ameaça deve ser apenas a direito próprio. E é inadmissível a modalidade putativa. Tá? Primeiro, estado de necessidade putativa eu posso ter? Sim. Tá? Segundo, o que é o estado de necessidade putativa? Quando o sujeito tem a falsa percepção que está agindo em modalidade putativa, tá bom? Em erro, né? Quando ele é levado a erro. Isso é o mesmo exemplo que vocês têm dos negócios jurídico putativo é aqui, tá bom? Aí eu tenho a questão A. Prof, eu não travei mais nada. Tá preto. Oi? Tá preto a tela. Sério? Vocês não estão... Agora voltou. Voltou? Acho que deve ser por isso da tela do computador alguma coisa. Voltou? Tá aparecendo? Agora tá. Tá. Ó, gente, vocês falam, porque como eu tô aqui no PDF, eu não tô vendo o chat, tá? Eu até prefiro que vocês sempre falem por aqui, mas vocês não gostam de falar. Há necessariamente reação contra agressão no estado de necessidade? Não. No estado de necessidade eu tenho uma ação, eu não tenho uma reação contra uma agressão, tá? B. O agente responderá apenas pelo excesso culposo? Não. Ele responderá pelo excesso que ele causar de forma dolosa também, tá? E a questão D. A ameaça deve ser apenas a direito próprio? Não, pode ser a direito alheio. A questão C. Deve haver proporcionalidade entre a gravidade do perigo que ameaça o bem jurídico e a gravidade da lesão causada? Sim, porque eu preciso da razoabilidade para escolher entre qual bem jurídico que eu vou agir, ok? Então, qual que é a letra correta, gente? Qual que é a letra correta? É a letra D, ok? Todo mundo anotou a letra D? Qual letra que vocês colocaram? Leda, por que você colocou a letra B? Vamos voltar lá. O agente só responderá pelo excesso culposo? Não, Leda. O agente responde por qualquer excesso, tá? Todo excludente de licitude, se ele agir com acesso, ele vai responder, tá? E o direito, ele pode ser ameaça a um direito próprio ou alheio, só que isso na legítima defesa, né? Porque o estado de necessidade não é a ameaça, né? Na verdade, é a ameaça a um direito próprio ou alheio, que ele tem que agir. Eu vou atropelar ou vou bater no carro? Eu vou atropelar a criança ou atropelar a velhinha?
tá? E é isso que a gente se coloca no estado de necessidade, querida. Conseguiu entender? Letra C. Você também colocou a letra C? Wanda. É a letra que está correta, tá bom? É a letra C, tá bom? E a questão 7, vamos para a questão 7 para finalizar a aula. Gente, vamos fazer o seguinte, já finalizou a aula? A questão 7 a gente vê a próxima aula, porque aqui tem erro, tem tudo, e ela é um pouco mais complicada para mim. Eu não vou demorar menos do que 5 minutos para explicar para vocês, tá bom? Você colocou 7A? Vamos? Então vamos lá. O Código Penal e a Lei de Contravenções Penais, nas suas partes gerais, tratam de aspectos relacionados à estrutura do fato punível. Sobre esses aspectos, é correto afirmar: A. Ressalvados os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime senão quando pratica dolosamente. B. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de crime, se for inevitável, isenta de pena, mas se for evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Não, porque o elemento constitutivo de tipo penal é aquele erro essencial. E o erro essencial, ele exclui a tipicidade, e excluindo o dolo e a culpa, e se ele for evitável, ele exclui o dolo e permanece a culpa se for crime culposo. C. A legítima defesa se configura somente quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta e atual agressão a direito seu ou de outrem. É somente atual agressão? Não, é uma atual e iminente. Agressão atual e iminente. E D. É isento de pena um agente que, por embriaguez involuntária ou culposa, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Seria isento de pena? Sim, mas a gravidez, Jesus amado, a embriaguez tem que ser involuntária, tá? Involuntária para que consiga, tá? E completa, somente a embriaguez involuntária e incompleta que traz a isenção de pena lá na culpabilidade, tá bom? E sempre que o fato é cometido sob coação moral ou obediência à ordem superior hierárquico, somente é punível o autor da coação ou da ordem? Não, ok? Não. Porque se a gente for falar da possibilidade da coação moral, você vai ter que provar que houve essa coação moral para retirar a sua culpabilidade, tá bom? E a ordem desse superior hierárquico tem que ser manifestamente legal, tá? Então, se ela for uma ordem legal, também não. Então, qual é a questão correta? É a questão A. Vocês acertaram, tá bom? É a questão A. Vamos lá, gente. Gente, pronto, não precisa chorar, acabou. A prof acabou rapidão. E vocês viram que essa última questão pegou tudo, né? Pegou praticamente tudo, ilicitude, pegou tudo, ok? Gente, beijo para vocês. Não vou nem colocar musiquinha, porque senão eles vão me tirar, vão me bloquear, vão meter um bloco em mim. Beijos, até semana que vem. Eu vou trazer mais questões para vocês, tá? Veja pelo lado bom, é só um bloco, não é processo por direitos autorais. É, só um bloco. Mas eu não gosto de ser bloqueada, viu? Tá bom, prof, bom saber. Ô, Luiz, vai me dizer que você é desses filhos que bloqueia a mãe do Instagram? A gente faz os melhores amigos quando precisar bloquear. Cuidado, tá? Um dia a gente deu a maior bola fora. Como assim? Um primo nosso estava lá no Porto com umas meninas, e aí a gente falou, olha, o Lucas tá aproveitando o Porto lá, tal. E a mãe dele, ué, mas cadê que eu não vi? Daí a mãe dele descobriu que ela estava sendo bloqueada por ele. Ainda bem que ninguém da minha família tem acesso a nada. Olha lá. Gente, beijo. Gente. Tchau, prof. Tchau, Luiz. Beijo. Até quinta-feira, tá bom? Até. Até mais.